2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Deus querido, nós te louvamos pela Tua palavra e que nós possamos estudá-la, Deus, e que o Senhor acrescente em nós, ó Deus, o compreender aquilo que vamos estudar, ó Deus. Fale conosco, nos fortaleça, nos abençoe, ó Deus, nesse momento. Nós confiamos em Ti, confiamos que tudo que foi escrito, ó Deus, tem o propósito de nos ensinar, de nos educar, ó Deus, nos caminhos do Senhor. E é isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos a semana passada, capítulo 1 de 2 Timóteo, e no final do capítulo 1, nós observamos que uma das preocupações de Paulo em passar a Timóteo, em fazer de Timóteo um discípulo, era que muitos estavam abandonando. Citamos no versículo 15: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. E nós vemos então, como dissemos a semana passada, Paulo, já em avançada idade, preso, um desejo muito intenso que tudo o que ele tinha ensinado pudesse ser aprendido por alguns dos líderes que assim também poderiam levar essa palavra a outros. Aqui aparece pela primeira vez o tu, pois, ou o tu, porém, ou o mas tu, indicando uma característica do livro de 2 Timóteo, que é: enquanto o mundo vive distante da verdade, capítulo muito conhecido aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias, tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, e é uma lista enorme. Enquanto o mundo caminha para abandonar a Cristo, para abandonar a verdade, para ser egoísta, tu, porém, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, prega o Evangelho, permanece no Evangelho. Então são palavras que nós aprendemos aqui neste livro. Timóteo é chamado para liderar a igreja, e aqui nós encontramos essa proposta de Paulo a ele, que ele não seja frágil. No versículo 1 diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, porém, seja forte, não abandone, como se Paulo estivesse dizendo: muitos estão abandonando, mas não seja frágil. E nós ouvimos aqui e sabemos algumas particularidades da vida de Timóteo. Uma delas era a sua timidez. Como que Paulo vai dizer para alguém tímido: seja forte? Fica claro aqui que a força de Timóteo não seria
uma firmeza embasada na confiança pessoal. Como Paulo, tímido seria forte. Paulo não, como Timóteo, tímido seria forte. Como ser forte? Quase que ocupando o lugar de Paulo. E se Paulo era perseguido, imagina Timóteo. Mas as palavras aqui que nos devem chamar a atenção é: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, mais do que seja forte, a palavra de Deus é: seja fortalecido. Essa é a palavra de Deus para nós. Tu, porém, não faça como os outros, mas seja fortalecido pela graça de Jesus. Fortifica-te interiormente pelo Espírito Santo. E aí então, nós vemos aqui Paulo falando um pouquinho a respeito de como ele deveria agir. E esse capítulo basicamente vai falar sobre o esforço, sobre o sofrimento pelo Evangelho. Versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. É interessante que para preservar a verdade, ele deveria passá-la adiante. E aí a gente vê esse quadro: de Cristo a Paulo, de Paulo a Timóteo, de Timóteo a outros, que aí iriam passar a outros. Transmissão da verdade. Como nós temos que pensar nisso sempre, né? A verdade não é uma verdade que tem dono. Nós todos devemos estar sempre transmitindo essa palavra. O que ouvimos e aprendemos, diz o Salmo, né, que nos contaram os nossos pais, nós vamos contaremos às vindouras gerações. O quanto nós estamos preocupados com o que as vindouras gerações estão aprendendo, estão ouvindo. Quanto nós podemos afirmar com certeza, né, que esse Evangelho está sendo semeado nas nossas crianças, e em breve eles continuarão o trabalho que nós começamos. Então esta é a palavra de Paulo. Primeiramente, a fé fora confiada a Paulo por Cristo. Então, de Cristo a Paulo. O Evangelho, Paulo chama o Evangelho de meu depósito. No capítulo 1, versículo 12, no finalzinho ele diz: poderoso para guardar o meu depósito. Ele chama de meu depósito, é algo que pertence a ele, não por invenção, mas ele declara que foi aquilo que ele aprendeu de Cristo. Evangelho não é evangelho de homens, não é uma tradição humana. Portanto, nós encontramos aqui ele dizendo, né, o que da minha parte ouviste. Através de muitas testemunhas, não é uma verdade inventada por um homem. A palavra já tinha sido transmitida, é uma palavra que todos conheciam. Se Timóteo falasse uma palavra diferente da palavra de Paulo, que vinha da palavra de Cristo, poderia ser identificado como herege. É assim que nós devemos ser, né? Deveríamos entrar em qualquer igreja nesse planeta, e quando
um pregador abrisse a palavra para pregar, deveria ser a mesma palavra, porque esta palavra, a verdadeira palavra, já foi anunciada, muitos testemunharam, muitos sabem o que é verdade, e é essa verdade que precisa ser mantida. A segunda parte aqui diz então, o que Cristo foi confiado a Paulo, Paulo confia a Timóteo. Esse meu depósito agora é o bom depósito que Timóteo deve guardar. Guardar o que? As sãs palavras. O que de mim ouviste? Em terceiro vem, Timóteo ouviu e agora deve confiá-lo a homens fiéis. Quem são esses homens fiéis? Basicamente ele está falando da liderança, dos pregadores, dos bispos, daqueles que vão transmitir a palavra. Essa palavra, ela não pode ser entregue a qualquer pessoa, mas homens fiéis. A palavra fiel aqui pode ser relacionada à fidelidade, no sentido de uma vida fiel a Deus, porque não adianta nada você transmitir uma palavra e não ser fiel a Deus, mas também fidelidade ao texto, ao conhecimento na prática. Tanto que a sequência diz aqui que tais homens devem pertencer àqueles que sejam também idôneos para instruir a outros. Recebe a palavra. E alguém que tinha capacidade de instruir, de ensinar, aptos para ensinar. Então aqui estão os 4 estágios que nós destacamos nesse slide. De Cristo a Paulo, de Paulo a Timóteo, de Timóteo a homens fiéis, de homens fiéis a outros. A transmissão da palavra, que deve ser sem distorções, que deve ser bem guardada, essa é a fé. E aí, na sequência, nós encontramos Paulo abordando o ministério em forma de ilustrações. São 6 ilustrações. Hoje nós veremos as 3 primeiras, que são ilustração do soldado, do atleta e do lavrador. Estão ali. Versículo 3 e 4. O soldado participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo gosta de usar essas ilustrações, principalmente a ilustração do soldado. Todas as 3 ilustrações falam a respeito do vigor, de envolvimento, de sofrimento, de trabalho, mas cada uma é particular. O soldado deve ser dedicado. O soldado é alguém que não vive de privilégios. Tem uma frase de Tertuliano que diz: nenhum soldado vai à guerra cercado de luxúrias, nem vai à batalha deixando um quarto confortável, mas sim uma tenda estreita e provisória, em que há muita dureza, severidade e desconforto. O soldado não tem facilidades, mas a ênfase principal aqui é essa frase: soldado em serviço, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Repare, irmãos, que a aplicação principal, eu já disse isso, é para um pastor, um líder. É claro que a aplicação se encaixa como qualquer um de nós que deve ser um soldado de Cristo. Mas ele está falando que esse homem que receberia o bom depósito deveria guardá-lo. Ele deveria se dedicar ao Evangelho, a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho. Então, muitos comentaristas enfatizam que a lição principal é que
O pastor, o ministro, ele é chamado para dedicar-se ao ensino, ao cuidado. Quando ele não deve se envolver em negócios dessa vida, no sentido de ele arrumar o emprego e viver nesse emprego e trabalhar, e no tempinho que resta, ele ser alguém que vai proclamar ou pregar a palavra de qualquer jeito. Não se envolve em negócios dessa vida, não deve tomar uma carga adicional, mas dedicar-se ao trabalho. Alguém pode pensar, mas o próprio Paulo, ele trabalhou, ele construiu tendas. Mas nós temos estudado nas quartas-feiras que Paulo diz que ele teve um motivo especial. Ele não queria ser pesado, ele não queria causar qualquer desconforto para o Evangelho. Mas Paulo várias vezes fala, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 7, quem serve como soldado à própria custa, ou seja, um soldado, ele vai pagar para trabalhar, vai pagar a sua bota, vai pagar para ir à guerra, então ele deve ser um soldado. 1 Coríntios 9,14 também diz, os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Mas é claro que essa ilustração não é restrita a um pastor. Cabe muito bem a nós, né? O soldado de Cristo não se envolve em negócios dessa vida. É o cuidado, é o perigo. Não um envolvimento comum de alguém que trabalha, de alguém que tem atividades seculares. Nós devemos ter as nossas atividades e cumpri-las. Mas aqui se fala a respeito de um envolvimento que é, de certa forma, um empecilho para o seu trabalho como soldado de Cristo. O soldado de Cristo, ele precisa dar prioridade para o Evangelho. Não se comprometer demais com esse mundo, ou se envolver com coisas que desviam o seu propósito de ser um soldado de Cristo. A segunda metáfora, o atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Também aqui aparece esforço, aparece dedicação. Então, nas duas comparações, do pastor e de um membro de qualquer pessoa, precisa ser dedicado. Mas qual é a frase principal aqui? A atenção principal? Poderia falar qualquer coisa sobre o atleta, sobre o uniforme correto, sobre o equipamento do atleta, o exercício, a alimentação do atleta. Não, diz aqui que ele deve lutar segundo as regras. Isso é muito óbvio, né? Qualquer prova é corrida com barreiras. Você pode correr sem barreiras? Não, a regra é com barreiras, você tem que pular as barreiras. Se desviar da barreira, você pode chegar em primeiro lugar, será desclassificado. Nós percebemos aqui então a ideia do cristão, muitas vezes na Bíblia comparado com a corrida, a carreira cristã. Não correr no sentido de ser um melhor do que o outro, mas a corrida cristã no sentido de ser uma caminhada com regras de acordo com a santidade. Seguimos a lei, não como objetivo para a salvação, mas somos obrigados a viver segundo a lei, segundo ao que a lei moral nos ensina, a verdade da lei. O Senhor recomenda e a lei serve de guia para nós, para as nossas vidas. Segundo as regras. O serviço cristão. Nós não somos salvos apenas para a vida eterna. Nós somos salvos para servir a Deus. Então, nós percebemos essa necessidade. Voltando para o pastor,
O pastor deve pregar o Evangelho, deve guardar o Evangelho. E quando fala que ele é como um atleta segundo as regras, o que isso pode significar? Que a pregação deve ser segundo a verdade. O ensino deve ser segundo aquilo que a própria palavra diz. A terceira metáfora, o lavrador diligente. Aqui mais uma vez aparece o esforço. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Interessante que a ideia aqui, basicamente, do lavrador é o trabalho. É claro que hoje existem técnicas mais modernas, máquinas que fazem um serviço duro, mas o lavrador é de alguém que exige muito trabalho. Escolher a terra, preparar essa terra, plantar, colher, tem muita coisa. Sucesso agrícola depende do suor, e habilidade, e trabalho. O soldado cristão, o atleta cristão, também o agricultor, é alguém que precisa trabalhar. Só terá boa produção se trabalhar. A ênfase aqui diz que será o primeiro a participar do fruto. Que fruto será esse? Dois comentários aqui a respeito desse fruto. Porque se o que nós estamos plantando como lavrador é a pregação do Evangelho, já podemos imaginar qual seria o fruto. Se nós plantamos esse Evangelho nos nossos corações, no sentido de estudar, de absorver, de alimentar o Evangelho, qual é o fruto? Diz então alguns comentaristas que a colheita é a santidade. A santidade é o fruto do Espírito, é a santidade. Quem anda no Espírito, quem semeia no Espírito, colherá o Espírito, colherá a paz, santidade. E o escritor, chamado Riley, diz o seguinte: jamais abandonarei a minha convicção de que não há progresso espiritual sem esforços. Não creio no sucesso de um agricultor que se contenta em apenas semear os seus campos, abandonando-os em seguida até a colheita. Assim como não creio ser possível um crente alcance muita santidade sem ser diligente em sua leitura bíblica, em suas orações e no bom uso de seus domingos. Nosso Deus é um Deus que se importa com os meios e nunca abençoará a alma de quem se julga ser tão elevado espiritual a ponto de achar que pode progredir sem eles. O lavrador trabalha e participa dos seus frutos, a colheita, a santidade. A segunda lógica, interpretação aqui pode ser a colheita de novas almas para Jesus. Se você planta uma semente que é o Evangelho, você vai ter como resposta, como resultado, novas pessoas que servem a Jesus. A Bíblia diz: a seara é grande, referindo-se a que muitos esperam ouvir o Evangelho. Se a seara é grande, é muito trabalho. E devemos nos preparar e semear. Semear é um trabalho duro. Trabalhar exaustivamente. Paulo era um candidato bom para falar sobre isso. Muitas vigílias, muitos jejuns, muitos trabalhos. Se empenhou em pregar o Evangelho, em levar o Evangelho.
Paulo podia dizer: trabalhei muito mais do que outros, muitos outros. Então nós podemos sim acreditar que às vezes falta novas almas, faltam novas pessoas na igreja, porque nós estamos semeando pouco. Se nós semearmos, é uma promessa aqui, né? Se você semear como um lavrador, você será o primeiro a colher os frutos. Responsabilidade, irmãos, é isso que a Bíblia fala aqui. Paulo a Timóteo, a responsabilidade. O versículo 3 diz: participa dos meus sofrimentos, demonstrando que receber o Evangelho e transmitir o Evangelho não é algo fácil, mas devemos nos preparar, devemos seguir no caminho do Senhor. E é interessante então que nós podemos ver aqui o versículo 7 como se fosse uma conclusão dessa parte. Por isso que nós vamos parar aqui no versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Olha o equilíbrio. Para que Timóteo pudesse ouvir e entender, aqui diz que ele deveria ponderar, ou seja, meditar sobre o ensino, ouvindo atentamente. Mas também a segunda parte diz que o Senhor é quem daria a compreensão em todas as coisas. Não podemos separar essas duas coisas, irmãos. O ponderar, o meditar, o estudar profundamente a palavra, e nunca esquecer que é o Senhor quem dará a compreensão de todas as coisas. Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria estudar o que Paulo coloca no Evangelho e aquilo que ele deveria também semear a outras pessoas. Paulo confirma que há algo de profundidade, não precisa ser, não pode ser visto apenas superficialmente. E aí vem uma aplicação para nós. Quantos de nós nos aprofundamos no estudo bíblico sério? Às vezes nós vamos estudar algumas passagens da Bíblia, né? Para a gente fazer algo rápido é estudar um capítulo. Já pensou, irmãos, quantos anos nós vamos passar estudando a Bíblia só na igreja? Um capítulo por semana? Nós precisamos estudar, guardar tempo para estudar a Bíblia na nossa casa. Precisamos fazer a leitura diária, anual da Bíblia, mas precisamos estudar mais. Estudar é o quê? Estudar, ler, meditar na palavra, procurar ajuda em algum comentário também da palavra. Por que alguns nunca se aprofundam no estudo sério da Bíblia? Uma questão é a preguiça. Aí um dia eu fui falar sobre preguiça, mas falar que a pessoa é preguiçosa é tão forte, né? Aí uma irmã, que eu estava falando na SAF, né? Uma irmã falou assim, comodidade. A pessoa está acomodada. Mais bonito, né? Fala, irmão, o senhor está acomodado na leitura da Bíblia. Falar que o senhor está preguiçoso é meio forte, né? Então muitos estão acomodados, não gastam aqueles 25 minutos, né? Eu disse que 25 minutos, gente, faz muita coisa. Você sentar e ler um capítulo da Bíblia e ler de novo, ler 3, 4, 5 vezes aquele mesmo versículo. Pondera. Uma outra razão, é até interessante dizer isso, mas tem pessoas que acham que não precisa estudar.
Já viu aquela pessoa que ora, ó Espírito Santo, o Senhor fala comigo, mas você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar. É igual um aluno pegar uma matéria de prova, né? Ler uma vez por cima corrido e vai orar. Senhor, aquilo tudo que eu li lá na matéria, que eu acerte tudo na prova, Senhor Deus. Não, você tem que ler dezenas de vezes e depois você ora, ou ora antes, não importa a ordem, né? Mas nós precisamos fazer isso, irmãos, porque vocês repararam como são ligadas as duas coisas. Primeiro estude, e depois o Senhor dará compreensão, porque não adianta só estudar, irmãos. Tem tanta gente que conhece tanto da Bíblia, que é professor para nós da Bíblia, mas nunca compreendeu essa Bíblia. O verdadeiro teólogo, aquele que compreendeu a Bíblia, que sabe teologia, é aquele que em primeiro lugar é o que pratica essa palavra, porque então ele não compreendeu nada. Não adianta nada estudar se não pedimos sabedoria a Deus. Então Deus uniu essas duas coisas, uma combinação interessante e equilibrada. Compete a nós ponderar, e o Senhor providenciará para nós a compreensão. Pode passar. Concluindo, irmãos, tu, porém, essas palavras vão ser repetidas algumas semanas aqui, enquanto nós estudarmos esse livro. O nosso tema do ano está relacionado ao reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, para que a gente realmente seja um homem, uma mulher, uma pessoa que busca o reino de Deus. Deve lembrar, né, que nós não devemos seguir o curso deste mundo, não ser influenciado pelos maus exemplos, mas mais do que isso, seguir a carreira conforme a palavra de Deus nos instrui. Deus é o referencial de caminho. E como Timóteo, nós devemos ser como um soldado dedicado, como um atleta que respeita as regras, como um lavrador diligente. Lembrando que a graça da salvação não é a única graça que recebemos de Deus, mas somos agraciados com força e coragem para participar das guerras diárias como um bom soldado de Deus. Não é só a graça da salvação, mas é a graça do seja forte, seja corajoso, venha transpor o impossível através da fé que Deus coloca no seu coração. Não acomodados. Se nós queremos ser esses bons soldados de Cristo, nós devemos nos dedicar à batalha, não nos comprometendo com os negócios dessa vida. Qual é o nosso comprometimento maior da vida? Como um soldado de Cristo ou com os negócios dessa vida? Como atleta, devemos andar segundo as regras. Nós estamos pulando aí desviando das barreiras, dizendo, não, Deus vai dar tudo certo, né? Eu preciso andar segundo as regras, segundo a luz da palavra de Deus, guardar os mandamentos. Deus enviou o Espírito Santo para morar nos nossos corações, escrever a lei nos nossos corações. E devemos também ser como esse lavrador que serve, que trabalha, e o primeiro a colher dos frutos. Grandes são os frutos daquele que busca andar no Espírito de Deus. Colherá a santidade e também poderá ver Deus transformando pessoas e acrescentando ao seu povo. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos fortes, leais, trabalhadores à obra de Deus. E que possamos lembrar que primeiro a gente tem que viver esse Evangelho,
guardar esse Evangelho, aprender esse Evangelho. E assim, com toda essa sabedoria que Deus nos dá, nós devemos ser esse agente de levar, transformar outras pessoas. Você não pode influenciar ninguém naquilo que você não vive. Que Deus nos dê essa graça de ser transformados pela palavra de Deus, para que assim a gente possa anunciar, levar o Evangelho a outras pessoas. Vamos ficar em pé, mas nós vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que nos faz compreender, ó Deus, a importância de vivermos num mundo que se afasta da Tua verdade, corajosamente, não andando segundo a maioria, não sendo atraído a ser como os outros, ó Deus, mas mantendo firme no estudo, no conhecimento da Tua palavra e na transmissão dessa Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, e que o Senhor Deus nos dê, ó Pai, essa graça de ponderar, de estudar a Tua palavra, e que o Senhor Deus acrescente em nós os Teus ensinamentos a cada dia, Deus. Nós Te pedimos isso, ó Pai, porque nós sabemos que somente pelo Senhor, ó Deus, podemos vivenciar, ó Deus, essa verdade que nós estudamos, ó Deus. Muitas vezes tão distante de nós, ó Deus, mas pela graça do Senhor, que a cada dia ela se aproxime de nós, ó Deus. Que o Teu reino venha sobre nós, ó Deus. Venha o Teu reino. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus.